que o Senhor nos chamou para governar. E hoje eu vou ministrar sobre José, governador José, aquele que governou diante da autoridade do Senhor. E o Senhor quer levantar Josés aqui. Amém? Feche os olhos e você vai começar a governar todas as áreas da sua vida. Não você, mas o Espírito que governa sobre a sua vida. Porque o mesmo papai que operou na vida de José, ele está aqui, ele não mudou, ele é o mesmo. Fecha os teus olhos e começa a adorar o Senhor. Fala: Pai, eu quero me apropriar dessa unção de governo. Essa unção de governo que o Senhor liberou sobre a vida de José. Nessa nova geração, nessa geração aonde os valores estão se perdendo, estão sumindo, escorrendo pelas palmas das mãos, nós nos apropriamos do governo do Senhor, da autoridade que vem do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Nós não vamos ser levados por esse sistema, nós não vamos ser governados pelo que o mundo está derramando e jorrando, mas nós governaremos sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre tudo aquilo que o Senhor confiou nas nossas mãos. Toma o teu cajado aí agora, unge a tua cabeça com óleo aí agora. Você perdeu muita coisa ao longo do caminho, está na hora de recuperar. Está na hora de recuperar tudo aquilo que você deixou para trás. A Bíblia diz: onde foi que tu caístes? Aonde foi que você deixou? Pode voltar e buscar. O Espírito Santo de Deus está aqui. E um sentimento de indignação, porque nós estamos entregando os pontos, nós estamos entregando aquilo que nos foi confiado antes da fundação do mundo, e nós precisamos nos levantar como José, aceitar a zombaria, aceitar o apontar do dedos e seguir em frente ao chamado, à promessa, aquilo que o Senhor confiou na mão de cada um de nós. Esse é o propósito. Que a unção de governo venha sobre nós, que a unção de autoridade venha sobre nós. Papai, o Senhor não mudou, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Nós que mudamos, nós que oscilamos, nós que retrocedemos, nós que quebramos votos, nós que fechamos a porta, mas o Senhor sempre está ali, disponível para nos orientar, para falar conosco. Coloca a mão no seu coração agora. Eu não sei o que você está passando na sua vida, mas eu sei que existem preocupações, e as preocupações, elas roubam o lugar da glória. As preocupações roubam o lugar da unção. As preocupações nos impedem de ouvir a voz do Senhor. Eu quero que nessa noite você abra o seu coração para o Senhor, porque você saiu da sua casa para cultuar ao Senhor, para prestar um culto a Ele, e Ele está aqui, e Ele quer sondar o seu coração. O que te preocupa, o que te entristece, o que está abatendo a sua alma? Por que está abatida, ó minha alma? Por que está abatida? Fale com o Senhor. Se for alguma questão financeira, familiar, saúde, coloca diante dele agora nesse altar e fala assim: eu abro mão de todas as minhas preocupações, eu abro mão de tudo aquilo que está ocupando o lugar que é teu. Eu entrego tudo, Senhor, para que o Senhor seja glorificado. Só assim você vai conseguir avançar. Só assim você vai conseguir avançar. Seja exaltado, Senhor, ao que está assentado no trono. Seja a honra, seja a glória, seja o louvor. Tu és poderoso, Senhor, sobre as nossas vidas. Os anjos se prostram diante de Ti. Todos se prostram diante de Ti.
porque o Senhor é todo-poderoso. O Senhor é todo-poderoso. O Senhor sempre será o nosso Rei. O Senhor sempre governará sobre nós. E nós queremos render glórias ao Teu nome nesta noite. Tudo aquilo que nós tomamos e colocamos na nossa mão, nós entregamos hoje no Teu altar. Nós não queremos ter controle de nada. Nós não queremos ter controle de nada, papai. Nós não queremos o controle de nada, de nada, de nada. Controla as nossas vidas. Alinha o nosso espírito com o Teu espírito, papai. Alinha o nosso espírito com o Teu espírito. Faz o que o homem não pode fazer. Faz o que o homem não pode fazer. Dá ordem aos Teus anjos ao nosso favor. Só o Senhor pode ativar o mundo espiritual. Só o Senhor pode dar uma ordem do Teu trono. Para Ti não é impossível. O Senhor está no controle do tempo, das estações. Nós nos rendemos diante de Ti nesta noite, Pai. Todo espírito de cativeiro, de escravidão, sai da nossa vida hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós nascemos para governar. Nós nascemos para governar. Eu entrego essa palavra diante de Ti, Pai. Seja exaltado, seja engrandecido nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar. As crianças estão liberadas. Todas as crianças vão para o culto de vocês. Amém? Receber a palavra. Nós precisamos, todos vocês que estão aqui, homens e mulheres, vocês precisam tomar o controle da vida de vocês. No mundo onde nós estamos sendo controlados pelas redes sociais, pelas mídias, pelo que as pessoas pensam, nós precisamos nos conectar com o Senhor e encontrarmos a nossa identidade de filhos de Deus. Se eu perguntasse para você hoje, qual é o seu problema? E se eu pudesse resolver ele hoje para você, será que você não teria outros problemas, outras questões que você viria até mim? Muitas pessoas falam assim: pastora, se eu tivesse dinheiro, minha vida estaria 100%. Pastora, se eu resolvesse isso, a questão não são as coisas, mas a questão é quem você é na presença. Quem você é na presença, você consegue resolver todas as questões. Porque quanto mais cheio você está de Deus, mais o Espírito Santo te dá sabedoria e entendimento para você resolver qualquer questão. Uma coisa que eu aderi para a minha vida há uns 3 meses atrás: quando eu deito na cama, eu vou dormir, porque minha mente era acelerada. Quando eu dormia, eu ficava pensando o que eu tinha que fazer no outro dia, e fora isso, vinha até na minha mente também estratégias, coisas boas, mas também estratégias. Só que eu ficava pensando nas estratégias, e ficava pensando nas coisas que eu tinha que resolver, e o meu sono, o meu descanso, eu não tinha. E eu comecei a fazer o quê? Na hora que eu deito, eu falo para o meu cérebro: hora de dormir. Se prostra agora diante do Rei, daquele que fez o cérebro. Eu preciso descansar. E não tem nada que eu possa resolver 10, 11 horas da noite. Amanhã é um novo dia. Depois disso, eu não consigo projetar mais nada para o outro dia. Se alguém me fala: o que nós vamos fazer amanhã? Amanhã pertence a Deus. Eu não consigo, por quê? Porque eu decidi viver o hoje. Eu decidi sair do automático. O que é sair do automático? É você ser uma pessoa que faz tudo repetidamente. Eu decidi celebrar a vida todos os dias. Eu decidi curtir aquele momento todos os dias. O meu café da manhã, o que eu tenho para fazer. Eu determino o que eu tenho para fazer naquele dia, e eu foco naquilo que eu tenho para fazer, do que colocar uma lista infinita de coisas que eu não vou conseguir cumprir. Eu cumpro o que foi me determinado para aquele dia, e eu faço. Chego em casa, 7 horas da noite, 6h30, 7 horas, eu desligo meu telefone.
Entrei, agora eu e minha família. Nós precisamos ter governo sobre nós, precisamos nos governar. Precisamos ter uma atitude firme de falar, isso aqui eu como, isso aqui eu não como. Isso está me adoecendo, isso está me trazendo saúde. Nós precisamos fazer isso. Se fosse para eu perguntar para vocês, liste 10 coisas que sejam importantes para vocês. E vocês listarem 10 coisas que são importantes, que vocês precisam fazer. E se eu falar para vocês, das 10, deixa 3. E tem essas 3 como objetivo, para você cumprir essas 3 coisas que são importantes. E uma dessas 3 coisas mais importantes é sua vida espiritual. Bota isso na cabeça, você não consegue ser uma pessoa completa se você não tiver uma vida espiritual alinhada. Você não consegue. Você não consegue processar as coisas. Você não consegue receber de Deus uma palavra profética. Você precisa ter como prioridade a sua vida espiritual. Um hábito ruim, depois de consolidado, leva um tempo para o seu cérebro entender que você está mudando. Até o seu cérebro entender que você mudou, leva 3 meses a 6 meses. Mas você precisa praticar o hábito saudável durante 6 meses. A construção de algo negativo é fácil. Agora, você construir coisas boas leva um tempo. Que horas você acorda? Eu acordo 7, então acorda 6. Acorda 6 horas. Levanta, coloca sua vida diante do Senhor. Respira bem fundo. E fala com o seu Criador, fala com o Pai. Fala, Pai, meu dia está aqui diante do Senhor. Não sei, mas eu estou apresentando diante de Ti. E você começa a falar de tudo. Me dá estratégia, me dá sabedoria. O que a gente vê na vida de José era um menino temente a Deus. Um menino que não negociou nada. Ele entendia que ele tinha um propósito e um chamado da parte de Deus. 3 coisas importantes: sua vida espiritual. Outra coisa, sua saúde. Chegou nos 30 anos, você vai ter que repor o que o seu corpo está perdendo. Não tem para onde correr. Às vezes você está capengando, arrastando e achando que é espiritual. Você está com déficit de alguma vitamina e você não está tendo nem noção. Aí você vai no médico e pega um remédio de tarja preta, que não vai resolver nada, sendo que você precisa suplementar o que está faltando no seu corpo. Eu prego para vocês o que eu estou vivendo. Faz 1 ano que eu estou cuidando da minha saúde, de dentro para fora, suplementando magnésio, DEA, tudo que eu preciso. Eu sou outra mulher. Outra mulher, até questão de processar o que eu tenho que fazer já está melhor. Você, homem, você precisa suplementar. Você está com uma tristeza e com um desânimo, e você está pensando, não, é porque não, você está com déficit hormonal. O que acontece? A gente fica pensando só no espiritual, esquece de ver o corpo. E o corpo precisa ser cuidado. Precisa ter uma atenção. E hoje as pessoas não têm atenção sobre o corpo, sobre a sua saúde. Você acordou, tomou seu copo com água, seu própolis ali, seu limão. Você não entrega o seu jejum com coisa doce. Porque se você entregar o seu jejum com coisa doce, o seu corpo vai falar para você que você precisa de açúcar o dia todo. Entrega o seu jejum com uma omelete. Se for comer um pão com ovo. Começa a tirar as coisas que estão te roubando a sua força, a sua energia. As pessoas não fazem nada. Se eu falar para vocês, vai lá e paga uma consulta, pastor, é caro. Mas quanto que você gasta com refrigerante, com embutido, com coisa que está aí só engordando você? Era o dinheiro de uma consulta e de um tratamento, de uma suplementação. Ou você vai esperar ficar capengando para poder fazer alguma coisa? Nós precisamos nos atentar. Nós somos corpo, alma e espírito. Alinha o seu espiritual, alinha a sua saúde, que você vai voar. Ninguém vai te parar. Eu estou tendo uma qualidade de vida que eu nunca tive.
porque eu estou suplementando com vitaminas que estavam faltando no meu corpo. Vai em pessoas corretas. Foge de médico que quer ganhar dinheiro, mas vai em pessoas que vão te ajudar. Eu creio que nós vamos viver períodos onde nós seremos provados e aonde Deus está levantando filhos e filhas que venham governar. Todos nós nascemos com um dom. Esse dom, ele vem de Deus, é um talento, é um presente. Ele te deu um presente. Vocês conseguem identificar o presente que Deus deu para cada uma de vocês? Para cada um de vocês? Vocês precisam identificar qual o dom, qual o talento que você tem, qual a habilidade que você tem. Além do dom e do talento, você tem um chamado, que é uma chamada ministerial. Então, esses dois, eles vão se juntar e vão casar, para que você cumpra o seu chamado. Se eu tenho o dom da comunicação, Deus vai me usar nesse dom da comunicação. Eu quero que vocês pensem uma coisa. Vamos pensar numa pessoa que está lá no mundo, uma pessoa que seja um ladrão. Se ele pegar a estratégia que ele tem para roubar e ele pegar para o lado positivo, esse cara vai ser uma máquina. Ele vai ser uma potência na mão de Deus. Se a pessoa pegar o dom dela para o bem, ninguém para ela. A pessoa que fala mal dos outros, pega esse e faz o bem, prega a palavra de Deus, faz a diferença. Então nós fomos presenteados da parte de Deus, só que poucas pessoas querem presentear a Deus com o seu dom, com o seu talento, com o seu chamado. Elas pensam que a vida vai ser limitada só a essa terra, em casar, ter filhos, ter patrimônio, comer bem. A nossa vida não se resume só aqui na terra. A nossa vida é a pátria celestial, só que aqui é um preparo. Porque nós pensamos que nos conhecemos, mas nós só vamos saber quem nós somos quando o Senhor está nos provando. Que você começa a entender que tinha coisas que você nem sabia que existia dentro de você. Quem foi que te treinou? Quem foi o seu alvo? Quem você imaginou assim, poxa, eu quero ser como aquela pessoa? Poxa, eu quero crescer. Quem foi a pessoa? Quem foi o seu mentor? Quem é que você admira? Porque quem você admira, quem é o seu mentor, diz muito sobre você. E muitas pessoas foram treinadas por pessoas erradas. Por pessoas que eram só aparência e não tinha nada de verdade. Por que os jovens hoje não sabem qual a profissão que vão exercer? Vai prestar um vestibular, não sabe. Eu não sei, às vezes escolhe por conta do dinheiro. Você está entendendo? A pessoa tem que saber para que ela foi chamada. Ela tem um dom, ela tem uma habilidade, precisa ser desenvolvido isso. Você precisa descobrir, talvez você esteja trabalhando num lugar que você não esteja feliz, porque talvez não seja o seu dom, você está naquele lugar. Já parou para pensar? Porque às vezes a gente fica limitado numa caixinha, e você pensa que você só é aquilo. Por quê? Porque você ora a sua vontade, você não ora a vontade de Deus. Os meus sonhos são muito pequenos diante dos sonhos de Deus. Os sonhos de Deus são muito maiores para a minha vida. Muito maiores. Você precisa descobrir. E a inquietação, a insatisfação, muitas vezes é uma maneira de Deus chamar a sua atenção para você sair desse lugar. E só sai quando a gente está insatisfeito. Você está feliz com a vida que você está levando? São perguntas, nós precisamos fazer perguntas para nós. Quais são as perguntas? O que te faz feliz? Não, me faz feliz se eu tiver dinheiro. Então, você está errado. O que te traz felicidade? Você precisa fazer perguntas, irmãos. Se você se sente importante quando está com a roupa nova, ou quando está com um carro importado, ou quando você tem dinheiro no banco, isso aqui não é valor. Isso aqui não é valor.
Porque se você coloca a sua alegria nas coisas materiais, você não sabe o verdadeiro valor. O dinheiro é para te servir, não para você ser escravo dele. E nós precisamos ser felizes todos os dias e ser gratos a Deus pelo pão nosso de cada dia. Todos os dias celebrar o que Deus nos proporcionou. Mas se você é um empresário, um empreendedor, que seja o melhor, que não seja meia boca, que seja o melhor. Se você é uma atendente, se você é uma secretária, se você é uma professora, que você seja o melhor. Que você cresça aonde você está. Se você é um advogado, se você precisa ser o melhor. A Bíblia diz que emprestaremos a muitos e não pegaremos emprestado. Que nós não venhamos pegar emprestado, mas que nós possamos dar para muitas pessoas. Por que nós não estamos vivendo? Porque Deus está fazendo ajustes na nossa vida, para que nós possamos avançar. E isso é importante. Estamos perdendo tempo diante de uma vida. O tempo que você perde em rede social, você está perdendo tempo de agregar conhecimento para a sua vida. O tempo que você perde com coisas que não agregam conhecimento na sua vida, não vai voltar. Não vai voltar. Não vai voltar. Os grandes empresários, os homens visionários, mulheres visionários, muitos deles nem têm rede social. O que agrega na sua vida? De que você está se alimentando? Perdendo tempo? 2, 3 horas numa rede social. Você poderia estar terminando de ler um livro que está trazendo conhecimento para a sua vida. Ou você poderia estar trabalhando a sua cabeça, ajustando coisas que estão desalinhadas no seu interior. Ou você poderia estar assistindo uma palavra. Ou você poderia estar tirando um tempo de oração. Mas as pessoas, elas estão perdendo tempo. E elas vêm para a igreja capengando, arrastando. Porque não semeou todos os dias algo que pudesse trazer força para ela. Aqui é para nós nos reunirmos como corpo, como família. Estamos perdendo tempo. Muitas pessoas estão se comparando a vida umas das outras, entendendo que Deus tem uma identidade própria para você. Deus tem algo especial para a sua vida. A partir do momento que você para se comparar com alguém, você está diminuindo quem você é na presença do Senhor. A partir do momento que você compara as coisas materiais com os outros, você está dizendo assim: Senhor, a minha vida não é boa, a vida de fulano é melhor. Você não está celebrando o que Deus te entregou, celebra o que Deus te deu. Celebra a sua casa, celebra a sua família, celebra a sua esposa, celebra os seus filhos. É o que o Senhor te deu. E não existe outra pessoa como você no mundo. Não existe outra pessoa como você. E não vai existir. As pessoas estão perdendo tempo recebendo conselho de pessoas que não têm conteúdo, que não têm vivência de vida. Por que você não marca com um pastor? Você não marca com uma pastora? Senta, conversa, abre o coração. Isso é importante. José tinha um sonho. E todos os nossos sonhos, eles vão ser somados com a fé. Porque um sonho é você projetar uma imagem. O sonho faz você projetar uma imagem. Então, assim, você está aqui, você se vê lá no futuro de uma maneira. Isso é um sonho. Então, o seu sonho, ele é somado com a fé. Por isso que a Bíblia diz que a fé é certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Se você falar, eu vou ser o maior distribuidor disso e disso aqui no Distrito Federal, você vai ser, porque você está se vendo lá no futuro. E você tem que tirar da sua boca as palavras negativas. Estou cansado, não aguento mais, está difícil, o mercado está ruim. Tem isso não.
Quem é filho de Deus, o Senhor guarda. Nós passamos por momentos de dificuldade, mas nós não nos rendemos diante delas. Dia bom, dia ruim vem para todos, mas nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se eu estou passando por isso, eu vou crescer com isso. Gera dentro do seu coração. Quais são os seus sonhos? Pastor, eu tenho um sonho de ter uma casa. Pastor, eu tenho um sonho de ajudar pessoas. Pastor, eu tenho um sonho disso. Começa a ver isso acontecendo no mundo espiritual. Mesmo que você não tenha nada, mas você consegue se ver lá no futuro. O sonho caminha junto com a fé. Você precisa sonhar. Se você não está sonhando mais, você morreu. Você precisa sonhar. E você precisa lutar pelos seus sonhos. Você precisa colocar diante de Deus um altar. Isso é importante para nossas vidas. E José foi um rapaz que ele começou a compartilhar o sonho dele. José é filho de Jacó. Isaac casou com Rebeca e Rebeca teve gêmeos. Vocês sabem que foi Jacó e Esaú. Já tinha profecia que Jacó seria o líder, né? E aí existia uma luta internamente no ventre da mãe, um lutando contra o outro. Nação contra nação. Duas nações ali. Então a gente vê o histórico de vida do pai de José, o que ele passou. E ele pede para o irmão vender o direito dele de ser o primogênito. Por quê? Porque o primogênito, ele cuidava da família. Ele tinha essa responsabilidade, esse encargo. Na ausência do meu pai, quem comanda é o primogênito. E Jacó queria essa unção. E ele comprou do irmão dele. Mas também existe um conflito na casa de Jacó. Preferências. O pai amava Esaú, porque era bom de casa, fazia umas coisas gostosas. A mãe já amava Jacó. Agora você imagina você num lar onde seu pai prefere um filho, a mãe prefere outro. E aí, ele pede, compra o direito de ser o primogênito. Depois disso, ele recebe a bênção do pai, sem o pai saber que ele era Esaú. Depois que ele recebe a bênção, ele foge. Ele foge e vai para a casa de Labão. Só que nesse processo, nesse trajeto, ele teve 2 encontros com Deus. Um encontro foi aonde que ele via a escada, subindo e descendo. E ali Deus falou com ele: eu te abençoo. E eu estarei com você para cumprir tudo que eu prometi. Depois, ele tem aquela visão de Betel, ali aonde ele faz um voto com Deus, que tudo que Deus fizesse por ele, que ele daria o dízimo. E Deus foi com ele. Mas ele colheu o processo da usurpação através de Labão. Foi o tratamento dele, aonde ele ficou cativo, aonde ele foi enganado. Assim, olha para vocês entenderem que todo o processo de Deus na nossa vida, às vezes a gente pensa assim: Deus tem uma promessa para a minha vida, mas Ele não vai tratar em nada na minha vida. Mentira, Ele tem a promessa, mas Ele vai te ajustar nessa caminhada. E o que foi impuro, Ele vai começar a tirar da sua vida. Ele viu que desde o ventre existia uma luta e que Jacó seria o líder, por ser mais forte, por estar ali. Só que ele falou assim: você fez errado, mas agora você vai passar por esse processo, para você entender o que aconteceu. Foi para a casa de Labão, foi enganado com a esposa, pediu por uma, na noite de núpcias era outra. Depois ele teve que trabalhar, e ele começou a prosperar aquele homem. Chegou um momento que ele falou assim: eu não aguento mais ficar aqui. Aquela indignação, ela veio da parte do Senhor. Por isso que eu falo para vocês, quando você sentir uma indignação, uma insatisfação, Deus está querendo mudar você para uma outra atmosfera. Porque aquela atmosfera não te cabe mais. Aquele lugar não te cabe mais. Aquelas pessoas não te cabem mais.
Dizem que 5 pessoas que a gente se relaciona diretamente, elas têm um poder de influência sobre nós. Quem são as 5 pessoas que você convive diariamente? Você precisa botar essas pessoas na sua mão e você precisa saber o que elas estão agregando na sua vida. Se elas estão só tirando de você, elas estão roubando sua energia, tudo que você tem. Você precisa andar com pessoas que elas venham agregar na sua vida. Vocês já viram lugares onde a atmosfera é pesada, a pessoa é carregada? Daqui a pouco você está com aquela pessoa. Quem são as 5 pessoas que você convive? Quem são as pessoas que têm influência sobre sua vida? Você vai ser parecido com elas. Ande com pessoas que possam agregar mais na sua vida. Ande com pessoas que possam agregar mais na sua vida. Não ande com pessoas que não têm mentalidade de filho de Deus. Não ande com pessoas que não temem a Deus. Não ande com pessoas que precisam agregar na sua vida. Precisa agregar. Porque senão elas vão só sugar suas energias. Já viu aquelas pessoas que você senta, parece que ela tirou toda a sua força? Acontece. E a gente precisa se atentar para isso. E José vem de um pai com um histórico de muitas lutas, de dificuldades, de um tratamento, de uma reconciliação com o irmão. Só que, infelizmente, Jacó tinha preferência. Ele mostrava para todos os filhos que ele amava mais José. Parece que está se repetindo o mesmo ciclo. E os irmãos começaram a odiar José, porque eles sentiam que o pai amava mais José. E a Bíblia diz que os irmãos não conseguiam nem dialogar com ele. Não tinha nem empatia para dialogar com ele. Mas aí o pai fez algo muito forte diante dos irmãos. Ele deu uma túnica talar para ele. A túnica talar significa autoridade, honra, liderança. Quer dizer, ele estava dizendo assim para todos os irmãos, que o filho mais moço ia governar sobre todos eles. O filho mais moço vai governar sobre todos vocês. E José começou a compartilhar os sonhos muito grandes que ele tinha. Os irmãos zombavam. Só que tem um versículo bíblico que diz que Jacó ouviu e guardou no coração. Guardou no coração. Porque se ele guardou no coração, ele tinha entendimento que ia acontecer. Como foi o processo de José? Eu quero dizer algo para vocês. Tem um sonho? Você tem um sonho grande, você vai passar pelos processos. José teve o processo dele. E nós também teremos o nosso. Nada vem pronto. Mas você precisa usar de estratégias. O processo de José foi a aliança que ele fez com Deus. Você tem uma aliança com Deus? Ou você tem aliança com Deus quando tudo está bom? Ou quando tem muita fartura na sua casa? Ou quando você consegue viajar? Ou quando tudo vai muito bem? É essa aliança que você tem com o Criador? Essa é a aliança que você tem com Deus? Eu te pergunto, você tem aliança com Deus? Você se considera uma pessoa casada com o Senhor? José era temente a Deus, ele tinha uma aliança com Deus. Não significa por ele ter uma aliança que Deus não colocou ele à prova. Deus colocou ele à prova. Ele tinha convicção dos sonhos. No entanto, quando ele vestia a túnica e ele falava do sonho, é como se ele já conseguisse se projetar no futuro. Ele tinha certeza que ia acontecer algo. Ele tinha certeza que aquele sonho era de Deus e que ia acontecer. E todos os sonhos que Deus deu para ele era de governo, de autoridade, que ele seria estabelecido. Quanto maior, irmãos e irmãs, o nosso sonho,
mais resistência nós teremos. Muitas pessoas terão raiva de você, ódio de você, vai dizer palavras malditas contra você, porque os irmãos de José zombavam dele. Ali o sonhador. Tá vindo ali o sonhador. Você já parou para pensar que todas as vezes quando alguém trata algo no diminutivo, ela quer diminuir a sua autoridade, a sua unção. Quando te tratar com pequenez, quando diminuir quem você é porque quer tocar na sua autoridade, quer tocar em quem você é. Você vai sofrer resistência. Não, esse sonho é impossível. Você está doido, você não vai conseguir isso não. Olha como é que está o país, olha como é que está a economia. Isso é impossível, pode esquecer. Sempre vai ter alguém para dizer que não. Sabe o que é o não? Você não merece. Você não merece isso. O não é isso. Você não. Mas lute pelo seu sonho. Lute pelos seus sonhos. Você vai encontrar resistência espiritual. Você vai encontrar resistência de pessoas. Mas você precisa ter controle sobre suas emoções. Você precisa permitir que Deus te guarde, te proteja. E José, ele aproveitou as oportunidades. Ele foi vendido por 20 moedas de prata pelos irmãos, como escravo. E José era muito bonito, ele tinha 17 anos. Então, quando se vendia um escravo, olhavam todos, os dentes, o cabelo, a pele. E ele era muito formoso. Colocaram ele na casa de Potifar. E ele foi para lá e tudo que ele colocava a mão, Deus prosperava. Tudo que ele fazia, Deus prosperava. E ele começou a crescer. O favor de Deus estava sobre a casa de Potifar através de José. O que eu paro para pensar nessa questão? Você não vê em nenhum momento José se lamentar pelo que os irmãos fizeram com ele na casa de Potifar. Parece que ele ressignificou muito rápido ali. Ele ressignificou e ele começou a entender: Deus está comigo. Deus está comigo até na adversidade. Olha onde Deus me colocou, Deus está comigo. E ele começou a crescer, começou a cuidar, e o favor de Deus estava sobre a vida dele. Você não vê José lamentar, José reclamar, José falar: por que Deus fez isso comigo? Por que meus irmãos me jogaram naquele buraco? Por que eles me venderam como escravo? Não. Irmãos, quando Deus tem um sonho para nós, o passado ficou para trás. Começa a focar para o futuro, para as coisas que Deus tem para a sua vida. O passado ficou para trás. Dizem que quando você fala muito do passado, você está deixando de viver o presente. Se você só fala do passado, você não está vivendo nada do que Deus está proporcionando para você. Fala do hoje. Fala do hoje, do que Deus fez. O passado foi uma escola, o passado foi um crescimento na sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Ressignifica tudo, muda as palavras, muda aonde teve trauma, vai lá com o Senhor e fala: Pai, esse lugar aqui eu vou fazer algo diferente. Ressignifica. Depois que eu aprendi o significado de ressignificar as coisas, é perfeito. Teve a dor, vai lá no lugar da dor e ressignifica. Você não está mais no passado, você está aqui no presente. E eu achei isso muito bonito da parte de José, dele dar seguimento na vida dele, dele fazer com excelência, servir Potifar com excelência, servir a casa dele. Depois ele foi provado. A Bíblia nos diz, em Gênesis 39, que a esposa de Potifar viu que ele era muito formoso, muito bonito, e fez uma proposta para ele: vamos nos deitar, vamos aproveitar. Só que em Gênesis 39, 10, a Bíblia diz que ela falava com José todos os dias. Pensa uma mulher, ele com 17 anos, novo, com os hormônios lá em cima, a mulher todo dia: deita comigo, fica comigo.
A Bíblia fala que ela procurava ele todos os dias. Ela falava com José todos os dias, mas ele não dava ouvidos, recusando ir com ela para a cama e ficar perto dela. Ele não deu ouvidos. Por quê? Porque ele tinha uma aliança com Deus. Nesse processo nosso, até um sonho ser realizado, as áreas que você menos sonha que você vai ser provado, você vai ser provado. Não, eu sou super forte nessa área, pastora. Você está por fora. Pois vai ser bem nessa área que você pensa que você é o forte, a fortuna, que Deus vai te provar. Para ver se você está firme. Não existe isso, irmãos. Não existe isso. Olha a vida de Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas teve um dia que ele relaxou, que ele ficou de boa e ele caiu. Não pense que você é forte ou que você é forte. O que nós precisamos fazer? Nos proteger, nos guardar. A Bíblia diz que ele não deu ouvidos a essa mulher. E, consequentemente, devido à injustiça, ele foi preso. Ele, de um lugar de honra, de mordomo, ele vai para a prisão. E ali na prisão, ele está ali para servir. Ele fica com a chave de todas as celas. Mas mesmo ali dentro da prisão, Deus fala assim: eu quero te usar aqui. E você não vê José reclamar. Você vê ele exercendo os dons que Deus deu para ele dentro da prisão. Mas chega um momento que ele fala assim: lembra de mim diante de Faraó? Lembra de mim diante de Faraó? Lembra de mim? Ele permitiu o dom dele ser usado. Mas, pastora, um homem segundo o coração, estava ali aliançado com Deus, fazendo tudo correto, foi preso injustamente, ficou um tempo longo na prisão, para ele ser forjado. Porque, conforme o tamanho do nosso sonho, se a gente não estiver preparado, a gente não consegue segurar. Por isso que tem o treinamento. Por isso que tem as provações. Por isso que tem os dias difíceis, os dias bons. Para quando você chegar naquele lugar que Ele te entregou o sonho, você vai estar preparado para segurar aquela estrutura, para ser uma pessoa segundo o coração de Deus. Sabe aquelas áreas que você foi envergonhado? Deus vai fazer uma prova novamente com você, para você ser aprovado. Mas às vezes é necessário vestir roupa de saco, ficar descalço, jogar cinzas na cabeça, se prostrar e falar assim: ô Pai, eu falhei tanto, eu errei tanto. Ô Pai, eu neguei tanto o seu nome, eu desonrei tanto o Senhor. É esse processo, essa trajetória de vida. Depois de todas as provações que ele passou, que ele chega diante de Faraó, e que ele fala que ele tinha um dom de Deus, e ele não quis posição, ele só falou para ele: pega pessoas de confiança e estabelece nessa área. Aí Faraó falou assim: não, para executar tudo isso tem que ser você. E ele recebe um anel de autoridade, e ele é o segundo depois de Faraó, e Deus honra ele. Mas aí chegou o momento da cura, aonde ele está caracterizado ali como egípcio, porque ninguém reconhecia ele, que ele vê os seus irmãos. Aí sim, foi o ponto final que ele precisava para a cura dele. Talvez ele carregou durante anos aquele sentimento de rejeição, de abandono, mas quando ele se deparou diante dos irmãos, que foi um momento de Deus, e que os irmãos se encontraram com ele, e quando ele se deparou, e quando ele teve certeza que o pai estava vivo, e quando ele teve certeza que o caçula estava vivo, e ele teve um encontro com os irmãos,
aonde ele se revelou como governador do Egito. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Mas nós queremos tudo pronto. Nós queremos tudo pronto. A gente não quer pagar preço por nada. A Santa Ceia é o preço de um sonho. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele entregou o seu Filho por mim e por vocês. Sonhou. Porque Ele colocou apostas em vários homens, mas nenhum deles conseguiu. Mas Jesus sim, veio como homem, tomou a forma de servo e Deus o exaltou sobremaneira. Um sonho realizado. Para nós participarmos aqui hoje da Santa Ceia, é um sonho realizado. Só que nós também precisamos viver nossos sonhos, os sonhos de Deus na nossa vida. Por isso que eu citei sobre José, porque José não tem nada de diferente da gente. Não tem nada de especial na vida de José. Deus tem uma unção, Deus tem autoridade para nós. E nós precisamos exercer aquilo que Deus tem para nós. Eu tenho um projeto de vida, trabalhar durante um período. Depois desse período, eu quero resgatar as meninas que são vendidas para prostituição, os meninos que são vendidos. Eu quero ir, eu quero servir a Deus com o meu dinheiro, eu quero fazer algo que gere impacto. Eu já tenho uma data determinada que eu vou trabalhar. Eu e meu esposo, meus filhos vão tocar, porque a minha vida não é só para mim viver uma vida boa, mas a minha vida é para eu pegar aquilo que Deus me deu e ajudar quem precisa. Nós precisamos dar significado para a nossa prosperidade. Nós precisamos dar significado. Nos meus últimos dias, eu quero estar junto com esse rapaz, fazendo a obra de Deus, cheios de saúde, de vigor, e os meus filhos sendo empreendedores e servos de Deus, que é o mais importante. Porque para a gente ir lá para fora, a gente precisa ter condição financeira. Nós estamos aqui reclamando da vida. Vocês não sabem o que é uma criança ser vendida para prostituição. Porque se a gente conseguir resgatar essa criança, dessa primeira infância dela, e trazer para ela a luz de que é paternidade, aí sim vai ter significado. Amém? Vamos orar. Vamos orar aqui pelos elementos, pela Santa Ceia. Vamos dar graças a Deus. Feche os olhos. Pai, nós queremos ser autoridade, Senhor. Nós queremos exercer o nosso chamado. Nós queremos entender os momentos difíceis que nós estamos passando e por que nós estamos passando por eles. Nós queremos entender as estações, os tempos. Queremos ouvir a Tua voz, queremos ser guiados pelo Teu Espírito. Queremos fazer o que é o certo, Senhor, não o que nós achamos que é certo. Nós queremos, Senhor, avançar. Todos os ciclos, Senhor, que nos paralisou, coisas que nós perdemos tempo, nós queremos ganhar tempo agora, Senhor. Nós queremos tirar os hábitos ruins e colocar os bons, por mais difícil que seja, nós vamos insistir. E eu quero colocar diante do Senhor os nossos sonhos, tão pequenos, mas eu te peço que o Senhor nos ajude, como o Senhor foi com José. Esteja conosco, Senhor, esteja conosco, nos dá direção. E nós colocamos a Santa Ceia diante do Senhor agora. Nós apresentamos esses elementos que representam o corpo e o sangue de Jesus. Isso aqui é um símbolo que nós fazemos parte da família, que nós temos uma pátria, que nós temos um Pai, que nós temos um Senhor que morreu na cruz pelos nossos pecados. É a nossa certeza da salvação. A certeza da salvação que Jesus morreu por nós naquela cruz e nos comprou com teu sangue. Eu te peço que nós possamos avançar dia após dia, que todo sofisma, fortaleza, caia por terra diante da verdade de quem é o Senhor nas nossas vidas, meu Pai.
em nome de Jesus. Amém? Você que é um pecador arrependido, você pode pegar o elemento nesse momento que nós vamos estar adorando. Esteja adorando o Senhor. Eu vou enxergar. Fica lá do lado. Os reinos se abalam, os povos se curvam, bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Aleluias. Você pode se colocar de pé. Eu fiz um apelo no último domingo para aqueles que gostariam de entrar num propósito de jejum e oração. O jejum, ele não é para transformar Deus, mas para transformar nós mesmos. Amém? Você não jejua para conquistar a bênção, você não jejua para você ser beneficiado por algo, mas para que você esteja perto do Senhor, para que você seja alguém segundo o coração de Deus. O jejum te leva para mais perto do Senhor, glória a Deus. Pessoas usam o jejum para outros propósitos. A gente tem que aprender a confiar no Senhor, a gente tem que aprender a andar com o Senhor. E muitas bênçãos não chegam nas nossas vidas, porque o nosso coração é incrédulo, porque o nosso coração é impuro. Porque muitas vezes temos raiva, temos ira, temos inveja, não seguimos a palavra de Deus. Isso impede que as bênçãos cheguem. A palavra de Deus diz: buscar o reino dos céus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então o jejum é para você buscar o reino dos céus. Você está mais perto da justiça de Deus, da bondade do Senhor, da fidelidade, da santidade dEle. Amém? Então, pessoas fizeram jejum de uma refeição, de duas. E eu quero, nesse momento, a gente estar entregando, estar agradecendo ao Senhor. Até aqui o Senhor nos ajudou. Amém? Levanta um propósito toda quinta-feira, você que vem no culto de oração, levanta um propósito de jejum sempre para a sua vida, para que você esteja perto do Senhor. Isso é importante. Eu creio que na próxima ceia, provavelmente na semana da ceia, vamos levantar outro propósito como igreja, de estar jejuando. O jejum ele limpa, o jejum abre o entendimento. Quando você está jejuando, você está vendo o Senhor, desde que você esteja com o coração disposto, quebrantado. E a palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus, na noite que Ele foi traído, eu quero permitir que cada um aqui recorde de algo. A palavra do Senhor diz assim: permitam-me recordar a vocês o que acontece na ceia do Senhor, e porque ela é de importância fundamental, recebi do próprio Senhor Jesus, diz Paulo, e as transmiti a vocês. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, Ele tomou o pão. Você pode levantar o pão?
Depois de dar graças, ele o partiu e disse: isto é o meu corpo, partido por vocês. Façam isso para se lembrarem de mim. Amém? Lembra de algo? Jesus foi partido, foi moído em favor de toda a humanidade, em favor de todos. Amém? Então, quando nós pecamos, é contra o Senhor. Quando mentimos, quando retrocedemos, é contra o Senhor. Mas o sacrifício dele foi perfeito em favor das nossas vidas, amém? Não esqueça disso. Ele está em favor dos arrependidos agora. Feche seus olhos, fale com o Senhor nesse momento. Agradeça ao Senhor por ele ter ido em seu lugar. Agradeça ao Senhor pelo sacrifício dele. Declare a ele que você deseja estar com ele, que você deseja estar perto dele. Pai, abençoa cada filho aqui nessa noite, ó Pai. Toma a vida de cada um aqui. Nós entregamos esse propósito diante de Ti, esse jejum, ó Pai, para que nós possamos estar mais perto de Ti, para que não venhamos esquecer do Senhor. Que seja o nosso primeiro pensamento e o último pensamento, quando acordarmos, ao deitarmos, que o Senhor Jesus esteja no nosso pensamento todos os dias, todas as decisões, em todos os momentos. Esse é o propósito, Senhor, de jejuarmos, estarmos perto de Ti. Amém? Você pode participar. Glória a Deus. Depois da ceia, ele fez o mesmo com o cálice. Levante o cálice. Este cálice é o meu sangue, minha nova aliança com vocês. Toda vez que beberes deste cálice, lembre-se de mim. O que vocês precisam entender é que toda vez que comem esse pão e bebem deste cálice, estão revivendo em palavras e ações a morte do Senhor. E repetirão esse ato até que o Senhor retorne. Vocês não devem permitir que o costume anule a reverência. Aleluia. Irmãos, persevere no Senhor. Persevere neste cálice. Persevere em pagar um preço para estar perto dEle, em falar dEle, em ser testemunha. Às vezes você não precisa falar, mas as pessoas vão ver Jesus na sua vida, amém? Então que isso aconteça verdadeiramente. Esteja um tempo de conserto, um tempo de restituição, um tempo de andar na verdade sempre. Oh Pai, nós Te adoramos nessa noite, glorificamos o Teu nome, exaltamos o Teu nome, Senhor. Nós possamos andar contigo todos os dias, que as pessoas possam ver o Senhor nas nossas vidas. Oh Pai, guarda cada um aqui, ó Pai, fortalece, para que a Tua presença se faça viva na vida de todos. Em nome de Jesus, amém? Você pode participar? Adore o Senhor, adore. Oh Pai, declare palavras de adoração, de louvor. Declare o tanto que você o ama. Declare o tanto que Ele é importante. Pai, nós Te adoramos. O Senhor escreveu o nosso nome no livro da vida. Nós Te adoramos, Senhor, porque Tu és eterno, Tu és santo, Tu és poderoso, justiça e igualdade, bondade, fidelidade, a Tua igreja Te adora. Declare. A Tua igreja Te adora. O Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a Tua igreja Te adora. A Tua igreja Te adora. Tua igreja Te adora. A Tua igreja Te adora. A Tua igreja Te adora. Jesus, a Tua igreja Te adora. Oh, a Tua igreja Te
adora. Aplauda ao Senhor.